Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é Naivo Pens desde 1956. Bom dia, boa tarde e ou boa noite. Me empoderei, tomei posse do programa Marketing ou Propaganda. Mas olha só que maravilha. Perdeu até a fala. Não, fiquei... não, mas eu acho que é aquilo... Tu me falou agora há pouco uma frase fantástica, né? Nós estamos aqui passando o olho na coluna da Márcia Cristófoli. Que lemos todas as segundas-feiras no Jornal do Comércio. Isso, a brilhante coluna da Márcia Cristófoli, a maior jornalista do Business do Sul. CEO da Coletiva.net. Do Coletiva. Tá? E aí até tu fez uma frase tri boa, né? Porque ela falou ali de nordestinos e tal, isso e aquilo. A questão do Sul ser pessimista, do Norte ser e aí tu dissesse assim, meio que parecia que de forma desapontada, pô, gaúcho é foda. Por isso que eu adoro ser gaúcho. Mas né? Não, mas é uma balaca aqui, né? Eu já falei várias vezes, eu sempre gosto de dizer, o cara que melhor falava sobre isso, melhor fala ainda, ele está um pouco debilitado, porque tá velhinho e tal, é o Alceu Colares. Como ele falava bem dessa coisa do gaúcho ser balaqueiro, ele gostava de usar esta palavra, inclusive, balaqueiro. Né? Esse é um estado balaqueiro, entendeu? Mas eu não sei, eu acho, sei lá, a Márcia deve estar chegando por aí, suponho. Ou não, né? Ou não, sabe. ou não. Não, mas primeiro vamos justificar o seguinte, a gente fez até card, houve um ruído de comunicação e o nosso amado convidado de hoje, senhor Dani Dubin, diretor-presidente de uma das maiores empresas de mídia exterior. Da Ativa? Da Ativa. Ele, sei lá, ou ele, ou nós dois, ou os dois juntos, sei lá, nos embrulhamos e ele entendeu que era isso e eu entendi que era aquilo. E o convite estava feito, ele achou que tinha que ter sido ratificado, mas agora ficou ratificado para a próxima oportunidade, para uma próxima oportunidade a ser agendada, porque quinta-feira que vem, eu inclusive vou ligar para o convidado hoje, para não ter mais esses quiprocós. O nosso convidado de quinta-feira é Jorge Avancini, um dos mais renomados profissionais da área de marketing esportivo. O Jorge Avancini atuou durante muito tempo no Inter, fez um trabalho muito bom lá, depois foi para o Bahia. O Bahia que, semana passada, fez uma coisa maravilhosa, observadora plena. O que o Bahia fez? O Bahia entrou em campo com as camisas manchadas de óleo. Grande, fiquei sabendo. Legal. Boa, a ideia, né? Morri de inveja, né? Das ideias. Tanto que o Dani Dubin que me ligou e me disse, quando nós estávamos naquele papinho, pô, vem pro programa, Dani, e tal, né? E aí ele comentou, tu viu aí a história do Bahia? Eu digo, não, o que foi? Ele disse, pô, tu não acompanhou onde, sua anta? Me chamou de anta, vê se pode. Tá? Mas carinhosamente. Não. O Dani é um rapaz elegante, politicamente correto. Olha, eu acho que o Dani não deve dizer palavrão, nem quando está furioso não deve dizer palavrão. Eu também acho que não. Ele é um cara... E aí, ele se divertindo comigo, né? Ele disse, pô, os caras fizeram um troço lá que eu tenho certeza que tu vai ficar maravilhado. Aí me contou. É uma ideia genial, né? É uma ideia genial. Boa. E é uma coisa legal... porque faz com que o futebol, quem é que fala futebol? Eu não falo futebol, eu falo futebol. Tem uma pronúncia. O futebol, acho que é no centro do país, eles falam futebol, que é o esporte mais importante no Brasil e seguramente o de maior importância e maior audiência no planeta. Tu te lembra aquela vez... que tu estava curiosa, tu veio me fazer perguntas sobre as jogadas do Pelé, que tu tinha ouvido falar a respeito, mas tu não sabia todas, tu sabia algumas. Sim. Tu te lembra que eu te contei uma lá de uma meia-lua clássica que ele deu no Mazurkiewicz? Aham. Tá? E o Pelé,
para ver a importância do futebol no planeta, o Pelé, ele... Vê se tem para tu ver como as guerras são absurdas, observadora plena. O Pelé parou uma guerra, eu não me lembro em que país, não me pergunta dados, mas está aí, é só procurar nos Googles, aí no Tio Google ajuda. No Tio Google, que é o seguinte, tu imagina se lá na África, por exemplo, digamos, tinha 2 países em guerra. Aí eles ficaram sabendo que o Pelé ia jogar lá. Aí sabe o que os caras fizeram? Estavam se matando lá, disse, não, vamos parar um pouquinho de se matar, vamos assistir o rei. Um minutinho só, para aí. Tem uma coisa de ridículo nisso aí, tem uma coisa de fantástica, tem uma coisa assim. Imagina, os caras pararam a guerra para assistir o rei, um intervalo, fizeram uma grande semicolcheia para assistir o rei. Olha a importância do futebol. E aí tem a ver essa coisa do Bahia. Os clubes de futebol deviam de fazer mais disto. Eu acho... Olha o seguinte, investidores eu vou atender um telefonema aqui, mas é uma coisa muito específica e especial, tem a ver com... Enquanto isso, eu vou falar as redes da rádio. Isso, Natália fica dando Vou assumir esse programa, gente. Agora é o meu momento. Gente, a Rádio WebO, ela pode ser acessada pelo Face, pelo www.radiowebo.com, pelo site. Ai, falei errado, viu? Pelo Facebook, pelo Rádio Web EO, né, com a barrinha. Pelo Twitter e Instagram, é só utilizar o @RádioWebO, tudo junto, sem a barrinha. O nosso YouTube, se vocês quiserem assistir os programas que já passaram, os antigos, enfim, eles ficam disponíveis no YouTube, no nosso canal, que é a Rádio Web EO. Então, é só pesquisar Rádio Web EO e YouTube no Google, vocês acham, vocês podem assistir, tem bastante conteúdo legal. O nosso WhatsApp, caso você queira participar agora, comentando, dando conselhos, enfim, o que quiser fazer, é pelo 51997488759. Agora, um aviso muito importante para você, anunciante que quer anunciar. Ótimo, Natália. Que quer anunciar aqui na rádio. Natália, é bom tu falar assim, tu não errou, não. Tu não errou. Eu nunca erro. Não, eu deixo de acertar, às vezes. Não. A tua frase, o teu slogan é melhor ainda. Qual é que é? Tu sabe, né, ô Júlio? Sabe qual é o slogan da Natália? A Natália é tão competente, que mesmo quando ela erra, ela acerta. É verdade, o Júlio concorda. Cruz, tudo isso para um aumento, né? Não, o que tu estava falando? Para anunciar na rádio... das agências, né? Sim, vamos falar. Para anunciar na rádio tem 2 formas. Se você tem uma agência... Você chama a sua agência na mesinha e fala assim, oi, minha querida, meu amor, que tem que tratar bem as agências, né, gente? Porque que é uma marca sem uma agência, não é mesmo? Bah. Quem é que cuida do teu nome no mercado? É a tua agência, então vamos tratar bem. Então, você chama a sua agência e fala, eu quero anunciar naquela rádio trilegal, querida, maravilhosa, a Rádio WebO. Esse trilegal é para corroborar com o papinho com o qual a gente começou o programa, né, Natália? De dizer que os gaúchos são foda, mas eu gosto de ser gaúcho porque nós somos balaqueiros. Ah, sim, fomentando a cultura. Né? Gaúcho é tri, É né? tri. Agência de propaganda é tri, né? Caso você não tenha uma agência, mas queira contratar uma agência, você também pode contratar uma agência. A gente sempre fomenta essa ideia, né, das marcas com agências. Sim. Não. É que, assim, é uma coisa... Às vezes a gente fica com um pouco de... um certo ponto de interrogação. Por que não contratar uma agência de propaganda, my God? Se é um grupo de profissionais especializados, com experiência, que entende de mídia, de criação, de planejamento, de digital, de não sei mais o quê... É como qualquer outra instituição. Um hospital, o que faz? Tu está doente, vai para o hospital, porque ali tem os médicos, os enfermeiros, a estrutura. É a mesma coisa, a gente de propaganda. Eu não consigo entender essa coisa que existe assim no meio do caminho entre o mercado anunciante e uma agência de propaganda. Tá? Aí eu realmente não entendi isso, e o nosso objetivo sempre... Claro que nós queremos faturar. Lógico, é evidente, nós somos uma empresa como qualquer outra, nós temos contas para pagar, ISQN para pagar, o contador para pagar, entendeu? O Júlio para pagar,
entendeu? Nós temos que faturar. Mas, pô, por que não trabalhar com agência de propaganda? A agência de propaganda está muito mais habilitada do que você está se inventando como agência de propaganda ou querer fazer house, como ainda em 2019, eu tenho... Olha, faz uns 40 anos que eu pulei a janela e saí da faculdade, entrei para o mercado, eu ouvi essa conversa e continuo ouvindo. E continuo repetindo também, Natália, o que é que eu sempre digo, se house anunciar sem a Coca-Cola teria, né? A Coca-Cola teria a melhor e a maior do mundo, porque tem uma puta de uma verba, poderia contratar os melhores profissionais, poderia formar uma house, mas não é esse o canal. Então é o seguinte, quer anunciar na EO, a gente prioriza, anuncia, não, tudo bem, do jeito que quiser, só que a gente prioriza as agências de propaganda. Mas também, se não quiser contratar uma agência também, quer fazer um negócio mais família, tu pode ligar direto para a nossa mesa de negociações pelo 51-3191-3082. E falar com... Um dia eu disse errado, é 31... 91 30 82. Eu acho que um dia eu falei 28 aqui. Tu costuma errar os números, né? Mas eu também não sei o que é, eu acho que é o sol. É o sol. O sol que tira o mofo das ideias. O sol tira o... Não, mas se o sol tira o mofo das ideias, eu não deveria errar, né, Natália? Mas é no mofinho que está guardado. Ali no mofinho que está o 3191-382. Então, falar com a nossa mesa de negociações e pedir uma estratégia ou uma estratégia criativa. Que aqui nós somos da estratégia criativa. Natália. A EO, a primeira rádio web do Brasil, aqui a mulher é muito mais que um caderno de final de semana. A propósito disso, olha, as matérias... Tu sabe o que é isso aqui? É marketing, EO Propaganda, é um programa que deve... Um oferecimento? De Ivo Pens, o maior distribuidor de tubos Tigre desde sempre, de todas as bitolas, com estoque à pronta entrega. Mas eu não quero perder o gancho aí que tu falaste, que aqui é uma rádio, tá? E é interessante, né? A gente fala muito, e a rádio tem aqui como seus dois eixos o quê? O lado feminista e a MPB, tá? Bom, só que essas causas, às vezes, elas são enunciadas pelo lado do feminismo de uma forma assim, ainda que as pessoas compreendem uma coisa meio abstrata, tal. E tem uma coisa legal aqui, ó, que eu achei muito interessante, que é essa... Falei com o Júlio rapidinho. Tu está falando com o Júlio quando eu estou aqui... mas então tá bom. Não, olha que legal isso aqui, Natália, ó. Que é na área dos negócios. Não é assim, que mulher é bonita, que não sei o quê, que isso e aquilo. Não. Igualdade de gênero beneficia empresas. Alô, empresários. Eu falei bem claro, hein? Eu falei bem claro. Eu não estou defendendo nem mulher, nem homem, nem preto, nem azul, nem amarelo, nem verde. Eu estou dizendo que igualdade de gênero beneficia empresas. E esta matéria é uma matéria calcada naquilo que toda pessoa envolvida com negócios e números é o que ela mais gosta de saber, que são resultados. Existe uma plataforma agora que ajuda a fazer análise de lacunas dos princípios de empoderamento. Eu, de vez em quando, me engasgo aqui, eu digo empoderamento, né? Mas é que essa coisa do inglês veio do empowerment, do inglês, empowerment. O mestre também detesta isso, né? O mestre, ele tem que se esforçar. Empoderamento ou inglês? Não, empoderamento de ser inglês, ele acha. Ele acha detestável a gente ter que se valer disto, porque o mestre... Eu acho detestável também a questão do empoderamento. Não. O mestre, olha, nós temos que tecer luas ao mestre, porque ele é um renitente, sabe? Já é uma pessoa mais formada, com mais Ele é um machista em desconstrução. E ele está se esforçando para virar um machista em desconstrução, o que eu também venho fazendo há Todos muito nós, tempo. né? Porque, todo. Querendo ou não, isso é uma questão da nossa cultura, então já está intrínseco ao mindset da pessoa. Isso não Márcia, isso foi em tua homenagem, que tu não está aqui ainda. Tá. Então, a gente tem que desconstruir diariamente, né?
Toda E isso hora, toda até hora. mesmo as mulheres, né? A gente Sim, o que a gente encontra por aí de mulheres machistas é incrível. Sim, porque tem incrível. essa ideia de que a mulher não é machista. A mulher, sim, pode ser machista. E, às vezes, ela é muito mais machista que muitos homens. E brigam por umas coisas, assim, às vezes que a gente fica meio, tá bom, então. Mas olha aqui, ó, isso aqui foi uma matéria agora, recente, de outubro, agora de 7 dias atrás, do Jornal do Comércio, tá? Vou ler só uns pedacinhos aqui para falar do que aquilo que mais importa para quem é empreendedor, que são os números, que é resultado. No mês em que é celebrado o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, com crase, a ONU Mulheres destaca a plataforma disponibilizada para empresas que desejem mensurar a igualdade de gênero em seus respectivos ambientes de trabalho. Isso aqui vai entrar numa coisa muito forte, muito boa, muito complexa, muito atual e de sempre, que as mulheres são menos bem remuneradas do que os homens em profissões Sim. iguais. Até com um estudo mais elevado. Com as mesmas capacitações e etc, etc, etc. Tem umas áreas até que vem acontecendo há muito tempo algumas coisas legais, né? No direito, por exemplo, as mulheres já não são assim não tem tanta desigualdade, até porque já tem um número maior de mulheres advogadas Sim, do que... a OAB teve pesquisas recentes que mostraram que tinha mais advogadas mulheres do que homens. Mas, mesmo assim, se tu for ver no mercado, a evidência sempre vai ser do homem, né? Tá bem, mas, por enquanto isso não acontece, já tem uma coisa boa, que não seja só pela qualidade, que seja também pela quantidade. Se tem mais mulheres, tem mais mão de obra para brigar pelos espaços. E na sexta-feira aqui, a Maria Augusta Nunes Medeiros entrevistou a doutora Priscila Seolim Meneghetti, dentista com um currículo bonito, jovem, 30 e poucos anos. Super recomendo, quem quiser assistir, pode entrar no YouTube ou até na página do Face, procurar na sexta-feira, às 13 horas, ocorreu. E a doutora Priscila é uma prova de que o mercado reconhece a capacitação profissional dela, ela não se sente em desigualdade salarial em relação aos... Não, mas ela colocou uma coisa em evidência, que foi a questão dos congressos, que a maioria dos congressos sempre tem, como palestrantes, priorizam homens, mesmo que, às vezes, as mulheres tenham até uma especialização e tenham muito mais bagagem para discorrer sobre o assunto, os homens ainda são chamados, e tem uma questão também que a mulher precisa se reafirmar diariamente naquele meio para conseguir ter a evidência e a visibilidade que um homem tem. Ela colocou isso bem, mas o direito e no caso da doutora Priscila, que é odontóloga, há uma coisa que a estrutura favorece um pouco, que é o empreendedorismo. Essa estrutura oferece, porque eu sou mulher, me formei, sou dentista, eu posso ter meu próprio negócio, e se eu for capaz, as pessoas, a partir dessa capacidade, vão começar a optar. Eu conheço várias mulheres dentistas que estão sempre com a agenda lotada. E fazem jus à sua qualificação profissional, cobrando honorários como qualquer homem. Entendeu? Inclusive eu, homem, eu prefiro, assim como eu me diverti várias vezes dizendo assim que eu gostaria de sempre ter uma barbeira para fazer o meu cabelo, tá? Uma mulher tem uma coisa assim do toque feminino mexendo na tua boca e tal. Tu fica mais sensível, melhora a reação. Para criança, por exemplo, será que uma mulher não tem um toque um pouco mais delicado por entender melhor criança ou qualquer coisa assim? Não sei, talvez. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma profissão que ajuda bastante essa coisa da equidade salarial, de resultado profissional, né? Então, aqui, essa pesquisa, para encerrar esse papo aqui, diz assim, uma pesquisa recente, feita através dessa plataforma da ONU Mulheres, indicou que alcançar a equidade pode somar 12 trilhões de dólares à economia global. Então, se o machismo não identifica de outra forma, é que identifique pelos negócios. Então, 12 trilhões de dólares, Natália. Tu já pensou com uma beirinha disso aqui?
Dá para fazer alguma Não ia coisa. ficar triste, né? Não, né? Tá. Então, e isso que tu falou também, voltando aí a doutora Priscila, dos congressos, na propaganda existe muito isso. O número sempre de palestrantes em eventos e coisas assim, normalmente é maior de profissionais homens do que profissionais... Isso em tudo, né? Eu acho que tem pouquíssimas áreas que tu consegue colocar mais mulheres. A maioria é sempre o homem, né? Isso Mas natural. eu vou na batida da nossa amada Márcia Cristófoli. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de esperança, assim, que eu acho que esse quadro, lentamente, não com a velocidade que todo mundo que tem um pouco de cérebro funcionando gostaria, mas isso é um quadro que já mudou um pouco. Já mudou. Claro, tá evoluindo. Eu sou da geração baby boomer, ou seja, eu fui criança anos 60, 70, adolescente, e o quadro para as mulheres dos anos 60, 70, tu encontrava uma que outra pioneira que fazia isto ou aquilo. Não tinha as mulheres no trabalho, elas já estavam no mercado de trabalho, elas eram absolutamente qualificadas por um patamar de grana menor. Totalmente. Eu vi isso, porque eu comecei a trabalhar adolescente com 14 para 15 anos, e por circunstância tive condição de virar um jovem empresário aos 21. Era isto. Eu tenho 6 irmãs, eu vi isso de perto. Tu tinha de quando em vez assim uma Leila Diniz lá, que foi bandeira dessa luta da mulher, foi a primeira mulher grávida que foi de biquíni para a praia, então aquilo ficou uma coisa muito marcante. Mas o mercado, acho que hoje o mercado, e graças a quê? Graças a quê? A palavra das mulheres, a luta de vocês, do empoderamento. Eu acho que é um processo lento, né? Porque como deriva, é caudatário da sociedade. É lento, Não, isso vai demorar. Tu está falando com propriedade. Esse comportamento é uma coisa, é uma caudatário da sociedade. A sociedade é machista e isso torna então, o ambiente... Esse pensamento vai demorar até se destruir, se desconstruir, mas aos poucos, sim. O que me assusta, eu estava pensando, eu acho que com quem que comentei, eu falei com alguém aqui. Que com foi Júlio. Não, com foi Julio. com alguma mulher. Agora talvez tenha sido com a Adriana até, não tenho certeza. Adriana Gersey. Eu acho, não sei também, mas é quando a gente costuma conversar, às vezes acho que foi. Da questão de quem tem essa visão mais construída disso e é mais, vamos dizer, evoluído nesse pensamento, hoje em dia, a maioria das pessoas está optando por não ter filhos. E aí o pessoal que é mais tradicional e tem essa visão convencional assim da família tradicional brasileira, enfim, e tal, continua tendo filho. Eu não sei se isso também não vai ser meio que um atraso para um lado. Porque aí quem tem a visão mais construída hoje em dia, tipo as mulheres mais construídas, a maioria, tipo, que eu vejo até das minhas amigas, que tem uma visão super feminista, enfim, não pretende ter filhos. E aí, quando eu vejo assim o pessoal que eu conheço de infância e tal, que é mais tradicional e tem a visão mais família tradicional brasileira, Que não fugiram desse guarda-chuva. Que continuaram antigo. ali naquele meio, todos eles já têm filhos ou pretendem ter mais, enfim. E aí eu fico pensando se isso não vai ser um problema no futuro. É só uma coisa. uma divagação aqui. É uma divagação complexa com fundamento, porque Sim. se há uma adesão, por exemplo, tu deve conviver entre faculdade, trabalho, diversão, balada, essas coisas, tu deve conviver lá com umas 100 pessoas com quem tu fala rotineiramente, 80, 90. Isso já é um grupo expressivo de gente que externa essa opinião. E tu está falando isso fundamentado nesse teu meio social no qual tu convive, de gente na tua faixa etária, etc. e tal, que tem pensamentos comuns. Então, não é duas moças aí, por acaso, que decidiram, não quero ter filho. Não, eu estava vendo. Isso é representativo. Isso é legal até da gente para o marketing e o propaganda, Natália. Uma hora dessa a gente ir atrás de pesquisas a respeito disso, para a gente ver
o que está acontecendo com isso, com essa coisa, a família, porque a família tradicional também ela está em reconstrução, né? Tu não imaginaria que a gente tem o divórcio no Brasil, ele é dos anos, sei lá, É uma coisa recente, né? tipo dos anos 70 e tal. É. Tu imagina se nessa época que estava se discutindo o divórcio aqui ainda. É o desquite, não era? Era desquite, as pessoas eram desquitadas e as mulheres ficavam mal vistas. Sim, É uma desquitada. nossa. Mas sabe que os meus pais se separaram que Foram desquitados? não faz 10 anos. Vai fazer uns 10 anos agora, não sei, não tenho certeza, não sou muito boa de memória. Mas lá na minha cidade, eu sou de Camaquã, para quem chegou agora. Lá na minha cidade, eu ainda ouvi essa história do desquite, da mulher, não sei o quê, enfim. Imagina, isso não faz 10 anos. Ainda existe essa mentalidade, por isso que a gente fala que é um processo lento e maçante. Imagina, quando é que alguém poderia pensar, né, na época que teve a história do divórcio, tá? Ô, Julio, procura para nós aí quando é que saiu a lei do divórcio no Brasil e o autor e tá? Só para a gente não ficar aqui passando vergonha aqui perante a audiência da eu querendo falar de assunto sem domínio dele. Não, é importante porque isso vai dar um tempo, né? Tu imagina o que hoje é possível em termos de novas estruturas de família. Alcança por Julio para ele poder falar. De famílias homoafetivas, que hoje está legalizada a coisa de o casamento de pessoas do mesmo gênero. Imagina na época que estavam falando de divórcio, se já botasse ali o divórcio. Também será, se já fosse uma lei só, digamos, será o divórcio já fosse extensivo a todo mundo e tal. E não, aí, naquela época nem o casamento ainda era, né? Então, por isso que eu não pensaram no divórcio ainda. Tu imagina. Então, eu acho que até a gente tem que continuar brigando, as mulheres têm que continuar brigando e continuando a buscar apoio de entidades, de, sei lá, e criando frases e brigando, indo para a rua e brigando no mercado de trabalho, de todas as formas possíveis. Para quê? Para que isso continue caminhando no bom sentido, nessa coisa de conquistas. E aí... Diga, Julio. Estou orgulhoso porque vou participar de mais um programa. Antes era o Barba, Cabelo e Bigode, agora é marketing ou propaganda. Aí eu tenho muito orgulho de ti, Julio. Não, sabe por quê? Tu participa por causa do teu talento, em primeiro lugar. Mas, em segundo, porque como a gente começa o programa sempre aqui, isso é uma rádio web, então a gente começa, bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos no planeta. Então, no planeta, tá... Não é todo mundo que fala português, então um sotaquezinho espanhol aí como o teu vai bem. De repente pode até falar um pouco em espanhol aí. Pero que, né? O que é, Julio? Como é que foi a história da lei do divórcio? Que, olha só. A gente deixou a porta aberta, Márcia. Tá, aqui fala que esse tipo de separação foi instituído oficialmente no Brasil com a aprovação da Emenda Constitucional número 9, de 28 de junho de 1977. 77. 77? 77. Deixa eu ver, é anos 70 mesmo. Que tempo faz isso? 10 para 87, 10 para 97, 20 anos, faz 40 anos. Olha 40 aí. anos. E agora eu vou passar o microfone para a nossa querida Márcia Cristófoli. Palmas para a Márcia, que ela merece. Ela está toda soltinha hoje, assim, de vestido e tal, e cabelo e tal. Está mais bonita do que o habitual. Hoje eu vou pedir milhões de desculpas, porque hoje eu abusei do atraso. Tu não precisa pedir desculpa, eu Tem já que deixar falei. esse microfone alto, assim. Tem. Se tu quiser pedir desculpa, pede desculpa à audiência. Desculpa, Pra nós, audiência. não, pra Tá mim, bom. Calma aí nós que tu não dois, está aparecendo ainda na câmera. Ah, tá. Desculpa, audiência. Desculpa, mil perdões. Hoje eu extrapolei, mas Deu confusão de tudo quanto é jeito, Márcia. Imagina. A gente teve O quê? Cadê nosso convidado? Nosso convidado entendeu, mas não entendeu. Teve que remarcar porque ele achou que não sei o quê. Entendi, tá E aí, bem. como Ele sabia a regra, mas não conseguiu aplicar. E aí a gente estava aqui fazendo o quê? Nós estávamos aqui, Deixa eu neste compartilhar momento, aqui. a gente estava falando sobre marketing ou propaganda, mas pelo um viés feminino, que a gente estava agora, só que estava falando, nós estávamos falando de divórcio.
E a entrada de mulheres... Não, é que no programa, Márcia, para que possas pegar o gancho, no programa de sexta-feira, que é a Maria Augusta Nunes Medeiros que apresenta, ela entrevistou uma empresária não, uma profissional da área de odonto. Deixa eu te dizer que era uma profissional de sexo. Também Começou vale. a enrolar, né? Uma profissional, uma também vale. uma também mulher. Vale. Também vale. Não, é que eu queria achar uma forma de valorizar, com um currículo legal pra caramba. Tá? E ela colocou umas coisas Fala até inglês. Até. Fala até. Ui, agora ganhou. Ah, é profissa, né? Pô, agora, Tu já se a Maria Augusta falando francês, a outra falando inglês, é categoria esse programa então, aí. a melhor de todas as categorias desse programa. Tu vê como tua presença aqui é indispensável e está bem marcada. Tu sabe o que a gente raspou ainda há pouco aqui, a observadora plena, ao expor um arrazoado dela? Mindset. É o meu legado, é o meu legado. A observadora plena veio e me atacou de mindset. Gente, que calor que eu tô sentindo. Desculpa, gente. Quer ligar o ar? Não, toca aí. Não, mas parei, bota esse casaco. Com esse monte de sarda perto dos meus olhos, não não vai- vai dar certo. Gente, tomei Tu- uma. tu Olha, és eu uma tomei mulher uma queimadura aqui. Eita. Ô, Márcia, Deixa eu tapar aqui. Márcia, tu és uma mulher casada, eu Tô sou... tapando as minhas sardas, Pinta. Relaxa. Te segura. Mas eu fico meio nervoso. Não, relaxa. Pois Ó, é, mas tapei tu aqui, vê. ó. Fazendo um gancho com a questão da família tradicional, da questão de constituição disso, com o divórcio, a questão da mulher, dos congressos, visibilidade, a gente pode falar um pouco também da representatividade das marcas, a mudança na propaganda. Acho ótimo esse assunto. Inclusive, a observadora tem um exemplo perfeito, né? Da Calvin Klein, né? Ah, sim, da comparação da campanha de... 2009. Ou 99. De 99 de E 2019. 2019. Não tá no teu clipping aí. Não, eu tô... Foi Ah, aquela tá. que eu Vocês mandei. duas estão falando que tu veio te atravessando, já cheia do assunto. Eu estou me organizando aqui para o No copo copo cheio, tá bom. Porque eu tinha preparei um copo cheio específico para o Dani, ligado ao Puts. esporte. Mas, de qualquer maneira, como a gente está falando de causa nobre, que é a defesa, o espaço e o mercado das mulheres, tu quer ver, Márcia? Eu vou enfiar o... Teve uma coisa que eu tinha preparado para o Dani aqui. Tu não vai deixar a Natália concluir, é isso? Não, primeiro a Natália conclui. É que tu me puxou primeiro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou procurando meus papéis. Fala, Natália. Não, da mudança da imagem, que no caso eu não trouxe, senão eu podia colocar ali na tela para o pessoal ver. Mas é uma campanha onde aparece uma mulher utópica, aquela versão modelo, Lá atrás, né? 40 quilos, 1,90 m, lindíssima e tal. lindíssima, loira, olhos azuis, bababá, sachê. E no outro, a mulher real. Em 2019, uma mulher. 2019. A mesma marca, fazendo a propaganda, né, dos mesmos produtos, mas era uma mulher Mudou a negra, linguagem. uma mulher gorda, né, para os padrões estipulados pela nossa riquíssima sociedade, falando do mesmo assunto, né, com uma mulher real, Para vender a mesma marca. para vender a mesma marca. A mudança da comunicação. E também agora... Eu acho que era uma comunicação na Times Square, não era? Ah, não sei. Ou era assim, era um lugar muito badalado. É, na Times Square, sim. É, né? Na Times Na Square. Times Agora Square. eu lembrei de onde eu vi que me mandaram aquela... Isso. aquele- Tem uma comparação as duas É mídias. um print, né? Muito bem, então, Aqui hoje. já rolou mindset, empoderamento, tá? Próprio. Muito próprio bem. não rolou ainda, mas Tá, tem que vai rolar o rolar, vai próprio. rolar. Daqui a pouco, mas já rolou o mindset, agora o print, né? Só melhora. Tá, Você não o vai marketing ver. ou propaganda, depois que a gente te descobriu, Márcia, só evolui, Né? só evolui. É um troço impressionante. Só dou alegrias para esse programa. Isso. E para a rádio, né? E para a rádio. Aliás, nós não é a rádio. A Observadora Plena, a gente já vinha conversando isso bastante tempo, e eu estava me esquivando e estava dizendo assim, a rádio é feminina, não é uma bandeira. Não, nós resolvemos, ela terminou de me argumentar com muita propriedade. A partir de agora é o seguinte, a rádio é feminista mesmo. Muito bem. Chega dessa coisa de De feminino. meio, né? E aí tem que estar dando Pode ficar em cima explicação. do muro. Até fica mais simples, né?
É verdade. Eu ficava dando explicação, não, é que aí, que bibiri, E se é uma bandeira, é uma bandeira e pronto, né? Chega desse... E vamos parar com esse E lero-lero. vamos parar com essa bobagem aí Então de a cima do Eu muro. é uma rádio feminista, Muito bem. tá? E Com é muito isso. orgulho. É, com muito orgulho. I'm proud. Proud, tá certo? Não sei. Proud é orgulho em inglês. Eu já disse que eu não falo... Não. Proud. É Pride. Não, é P-R-O-U-D. Não, I. Proud, não. Pride. Ah, tá, o orgulho. Ah, tá, estou orgulhoso. É isso que tu está dizendo. Eu tô Ah, orgulhoso. Viu? Sabe por quê? A gente tem alguém influente nessa rádio. Eu sonhei com esse É dia. orgulho. Não, é que é. Ah, mas agora eu entendi o que você tá dizendo. sabe, mas A isso- gente tem gente que fala inglês, tem gente Espanhol. que fala francês, tem gente que sabe fala de espanhol, tem gente que fala norueguês, alemão. É, Ah, eu não. Ah, é, tu fala Eu alemão. raspo, Tá, mas a Denise fala alemão. fala alemão. Quem é a Denise? Denise Fontoura, que apresenta o Denise- Brechó a Musical. Sim, Claro. e ela, a gente até fez uma brincadeirinha ali Sim, a rápida. Denise morou 10 anos na Áustria. Na Áustria, claro, é verdade. Não, A gente tem tudo que é idioma. E eu até vou dar Que fonte. Sabe por orgulho. que eu sei que I'm proud, eu tenho orgulho? É por causa do Creedence Clearwater Revival, que eles têm uma... Olha isso, rapaz. Esse homem é uma fonte inesgotável de Aí sabedoria. aí que é música, né? Que é música, né? Que é o Creedence tem uma música que ele diz que I'm proud. Não sei o Tá, quê. ok, Mas entendemos. I'm proud, né? Beleza, vamos partir para o copo cheio ou Vamos pro copo tô cheio. atravessada demais? Não está atravessada. Azar do Dani, porque eu tinha preparado... Antes do copo cheio, para não voltar depois a ser mal, eu vou ser mal Tá, ligeiramente num vamos primeiro começar momento. sendo só um pouquinho mal. E tu, Márcia Cristófoli e a Observadora Plena vão ter que concordar comigo, porque realmente é uma coisa que não dá para entender. Tá, Márcia, vamos lá. não- tu não Sabe vem- que é uma questão de opinião. Não é opinião. É uma coisa técnica e eu tenho certeza que Mas tu, por isso eu já te tu disse tem que por condições de avaliar o que eu Ah, vou te tá. mostrar. Eu tenho certeza. que eu já te disse que as questões técnicas eu tenho que deixar para ti, porque eu não a tenho técnica, condições de sim, mas avaliar. Nesse caso é o seguinte, olha esse anúncio aqui, que, primeiro, tá, a técnica vamos deixar com a designer. É um Beleza, layout, ok. É o layout feio. Mas o que eu quero colocar, que eu não entendi, é como eu não entendo algumas coisas. A propaganda, e a gente está falando de mulher, também tem que parar com esse excesso de adjetivação. Dália, a Dália diz assim, o melhor pedaço do seu dia. Por que a Dália é o melhor pedaço do meu dia? Eu vou comer bacon, Dália é o melhor pedaço do seu dia. Eles estão fazendo uma campanha para vender bacon, e aí eles usam um troço que o inglês come bacon de manhã, e que a Dália tem um bacon maravilhoso, e aí termina dizendo... Deixa eu mostrar para as pessoas. Dane-se pras pessoas o entenderem. bacon. O melhor pedaço do meu dia, um pedaço de bacon. Mas vamos combinar, né? Não, eu concordo que bacon é... Tá, então, Acho que sim, acho que sim. então Márcia Cristófoli. Vamos o lá. que eu É uma vou- propaganda da Bedin Sleep Store. Isso aqui não é barato, é um puta investimento. Eles dividem pegar esse dinheiro e dividir um pouco lá com o coletivo e um pouco conosco. Ó, gosto tá? disso, isso aí. Botar- se Foi eu um for- anúncio se eu for- veiculado em 0 hora, quando? No dia 14 de outubro. outubro. Eu, se fosse a agência e o Cleide aqui, eu faria o seguinte, 51% da verba desse anúncio eu colocaria no Coletiva. Tá bom. E 49% aqui na EO. E o 1% vai pra onde? Não, 51%. Ah, 51, tá E bem. 49 aqui, tá? Entendeu? Tá Porque, bom. claro, por que isso? Por esse recente discurso que nós estamos fazendo aqui. Entendi. O Coletiva tem uma diretora geral que é uma mulher, então Feminista. feminista, então 2% para o Coletiva, Tá bem, entendeu? entendi. Tá? Olha o que tem aqui em cima que eu não consegui entender, eu que me acho um dos 3 melhores publicitários da história do Rio Grande do Sul. Olha o que está escrito lá em cima, Márcia. Aplicamos em nossos anúncios o mesmo rigor que exigimos do mercado. Nos nossos anúncios, que esse anúncio horroroso. Tá, calma aí. O que é isso? Quem assina o anúncio? Não consegui descobrir, não. Tweed. Não conheço. Imagens meramente ilustrativas, promoções válidas. Gente, Isso é aquelas bobagens que ainda alguns profissionais que trabalham em agências de propaganda cometem em alguns profissionais de marketing. O que é essa frase? Absurda. Aplicamos em nosso anúncio o mesmo rigor que exigimos do mercado. Primeiro, que rigor que eles têm que exigir do mercado? Eles têm que se exigir e oferecer um bom produto ao mercado. Tá? É uma frase assim de uma infelicidade. eu acho que eles estão dizendo... Tu tem eles que estão- tentar traduzir, né, Márcia? não, eu acho que o que eles estão tentando mostrar
são aquelas aprovações, né? Quando a gente manda... A gente é ótimo, né? Mas quando se manda uma... Porque a gente tá certo. Que eu não mando nada, né? Eu nunca fui agência, né? Mas, assim, eu, por exemplo, Márcia, quando recebo... Então, eu vou dizer como cliente, né? Que sou, enfim. Quando eu recebo uma proposta de anúncio, e aí a gente faz as correções, assim, aí puxa uma coisinha aqui e diz, não, isso aqui eu não gostei por causa disso. Ah, essa frase não ficou legal. Essa pontuação tá errada, sabe? Eu não sei, me parece isso. Pois é, Me corrijam se eu estiver errado. digamos que seja isso, mas tu imagina qual é a função disso aqui. Tu imagina a doutora Priscila, que tem um bom poder aquisitivo, que esteve aqui na sexta-feira, ela vai casar e tem que comprar um colchão. O que Por isso aqui... que ela só vai comprar um colchão se ela tiver que casar? Não, ela não pode comprar um colchão porque ela quer trocar o colchão Não, dela pra dormir sozinha. Querida, eu tô criando uma situação Né, para Nath? Eu tô criando uma situação para Ele dar tem que pau ser aqui. criativo, entendeu? Ele tem que inventar toda uma situação Tá. que não Tá, precisava. é um contexto. Tá? Imagina, não, ela vai comprar um colchão que ela vai dar para a senhora mãe dela que está com as Tá costas bem. doídas. Ah, tá? legal, gostei Entendeu? melhor. Pronto. Tá, Mas boa. que função tem essa frase? Não, Nenhuma. E Essas depois é o notícias seguinte, não estão se mesmo. os caras que botaram isso aqui fossem pelo menos elegantes, botaria isso ali naquele bolor de frase ali para ninguém ler, né? Só eu que sou um olhar serendípico. que tem olhar serendípico, mas ainda boto na cabeça da... Não, é que nem... cada vez que eu escuto essa da Dália, e sabe o que tem a Dália? E a Dália até faz uma comunicação bem direitinha, e é uma house. Ah, é? É uma house lá, eles não têm agência. Mas parem um pouquinho. Pois é, eu ia dizer, vamos deixar o microfone aberto para caso alguém saiba qual é a agência. Como é o nome da loja? Bedin Sleep Store. Posso, Nath? Tá Bedin aqui, ó, uma Sleep Store, Twinge. Tem agência, tá ali no cantinho ali. Deixa eu ver se eu Mas ele tá como uma assinatura, né? Não tá como só o... Normalmente as agências botam uma Só uma- assinatura ali no cantinho. Essa não é só o... O Mas logotipo. com o lettering, Não, eles não? botam com logotipo. Gente, eu nunca vi isso. Tweed, parece. Não, acho que é Twinge. Tomara que seja de São Paulo, pra gente não estar Porto falando. Alegre aqui, pelo que eu vejo. TWEED de dado. Sabe o que eu faço quando eu Porto vejo... Alegre. Ó, o produto até pode ser bom, tá? E se eventualmente eu precisasse de um colchão nesse momento Naguete. e fosse lá, a primeira coisa que eu ia fazer é chegar para o vendedor lá e dizer assim, olha, eu gostaria que vocês me atendessem com o mesmo rigor que vocês colocam nos anúncios, tal, porque tem outra, né? Eu já te comentei aqui, né? A desatenção das empresas, tá? Eu falei uma vez aqui sobre como tu é maltratado na hora que vai pagar numa empresa se tu comprar em vezes. Sim. Tu é maltratado. A desatenção das empresas em cuidar disto e que ponham lá, eu já disse, põe uma TV lá e digam lá para as pessoas da cobrança, olha, nós estamos fazendo essa campanha para as pessoas comprarem aqui na loja. Quando as pessoas vierem aqui pagar, tratem bem. Então, isso aqui, ó, eu duvido Se eu chegar lá dizendo isso, será que os vendedores vão saber do que se trata? Vão saber. Eles podem saber mais da realidade disseminada que tu escreveu na tua coluna de hoje, no Jornal do Comércio, do que... Olha o que é mais entendível, Márcia, sem ler o texto. Realidade disseminada. O grande público sabe o que é isso. Agora, aplicamos em nosso anúncio o mesmo rigor. Primeiro, eu não sei que rigor que eles estão falando. Eles teriam que me dizer que rigor... Tu tirou os cabelos de cima das sardas, Márcia. É para te provocar. Como é o nome do teu marido? Felipe. Felipe, eu não me responsabilizo, Felipe, tá? Entendeu? Ele não vai ficar preocupado, porque ele sabe muito bem a mulher que tem. Não, ele deve preocupa. aceitar simplesmente com um elogio e ficar todo envaidecido. Exato. Entendeu? Não, ele sabe. Então chega de falar mal desse anúncio aqui. Tá. Mas vamos falar... Foi só uma coisinha, foi só um copo vazio, assim, pequenininho. Assim, ó... Vamos até botar para longe, isso não é legal. Tira. Tá bem. Realidade disseminada, coluna de segunda-feira, 28 de outubro, não por acaso hoje, de Márcia Cristófoli. A melhor, eu estou falando a melhor, eu não disse maior ou mais destacada. Não é a melhor parte do seu dia. Não é. Tu não é o bacon da... Eu não sou o bacon da propaganda. Nós podíamos fazer assim, ó. Podia fazer, né? Um trocadilho. Não, podia fazer assim. Márcia Cristófoli, a melhor parte do seu dia em marketing e ou propaganda. Muito bem. Aí fica bacon claro, né? Mas agora... Bacon da propaganda. Vou dizer que é Dália, o melhor momento do seu dia... Não, para aí um pouquinho. Tá.
É tão fácil fazer uma frase. Eu acho que vou fazer uma frase, vou dar de presente lá para limpar o nome. Já fez isso com outras, né? É. Eu vou ler aqui, ó. Vamos lá. O teu introito à página. Realidade disseminada. Por força do ofício, não há como não noticiar as conclusões da pesquisa da FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda, sobre as expectativas para o mercado de propaganda. Não há como não noticiar as conclusões. E, ao que parece, o resultado reflete duas obviedades. Bem ao sul, desânimo. A observadora plena, no começo aqui, fez uma... A gente deu uma passadinha na tua coluna aqui, ela fez uma colocação maravilhosa. Ela disse assim, gaúcho é foda, mas como eu gosto de ser gaúcho. Tá ótimo. Muito Tá boa. super resumido e muito bem. Tá. Bem ao sul, desânimo. Mais ao norte, menos pessimismo. Isso mesmo. Lá onde a seca impera e o solo é menos fértil, lá onde, em tese, todos têm menos, há menor prostração. Está certo interferir que estamos num estado alquebrado por péssimas gestões, com muitas dívidas e nenhum investimento. Mas o governo atual está usando um slogan também tão bom quanto esse da Dália, né? Novas façanhas. Ah, né? perfeito. Eu quero ver, ao final dos 4 anos, essas novas façanhas dele. Por outro lado, que tal pensarmos se não há um pouco de nosso DNA negativista influindo nessa coisa, desse comportamento, dessa pesquisa? Aquele que contamina, propaga, vai adiante. O pior dos influencers, até quando? Tu sabe que eu li esse pedacinho e tive uma ideia boa, fazer uma campanha para o Motel Taiko, tá? Que é assim, ó, campanha do bom humor, tá? Assim, tu pode escrever só assim, campanha do bom humor e botar o logotipo, né? Ou bom humor faz bem para a saúde, trepe mais, Motel Taiko. Eu defendo que ninguém vai no motel para ser triste, né? Então, o pessoal vai lá para construir felicidade. Esses dias eu vi uma matéria aí que o cara dizia, a pessoa que estava assinando estava dizendo que se tu transar 3 vezes por semana, tá, melhora não sei, isso é chute provavelmente, né? As pessoas escrevem qualquer coisa. E melhorava não sei em quantos % o índice de tua boa vida, se tu fizesse 3 vezes por semana. Mas olha só. Pô, e eu aqui tô lendo um monte de livros de produtividade, menos estresse. Investindo dinheiro, fazendo yoga, empreendendo. Fazendo faculdade. Fazendo faculdade. Fazendo uma rádio. Um monte de coisa podia só... Só dar uma trepadinha, meu amor. Só um TT. Tô aqui. Eu não sei se a gente já tornou... Eu não sei o que é. Eu falo tanto e às vezes as coisas mais importantes eu não falo. Tu sabia que a observadora plena é sócia da AEO? Eu acho te que falei? tu tinha me falado. Ah, para ti que eu falo Pra mim, tudo. fora do... Calma, É queimada, isso, Pinta, isso. pelo amor de Deus. Opa, desculpe. Não, tu vê, então ela está aí com 21 anos e Empreendendo. fazendo todo esse esforço, entendeu? Márcia, faça seus comentários a respeito do seu próprio escrito. Não, vamos lá. Eu na verdade, Para não a audiência da EO, que está atenta, esperando sequiosamente tuas palavras. Não é a primeira vez que eu faço referência a essa pesquisa, né? A FENAPRO, a cada trimestre, ela lança essa pesquisa. E, de novo, na verdade, a minha conclusão sobre esse pessimismo do mercado não é necessariamente só um pessimismo, é uma frustração por uma alta expectativa que se tinha no início do ano. Então, assim... A gente já está findando outubro, né? Não, já estamos entrando em novembro, né, gente? Assim, semana que vem a gente já está no penúltimo mês do ano. Mas eu acho que 2019, especialmente no mercado de negócios, se tinha uma alta expectativa com o nosso excelentíssimo presidente da República de que a economia ia voltar a girar, que a economia ia aquecer de novo, porque, afinal de contas, né, um homem da direita que incentiva capitalismo, aquela coisa toda. E, né, como por nós já previsto, né, as coisas de fato não aconteceram, ou pelo menos não com essa força. Fazendo um Eu não vou dizer que eu avisei, né? Fazendo um parênteses, mas eu avisei. Antes que alguém, eu tenho 3 ou 4 conhecidos que têm o hábito de dizer, pô, tu tá torcendo contra. Não, estou torcendo a favor, mas eu não posso bancar o ceguinho, né? Não, vamos lá, a gente nem tem como torcer contra, né? Então, somos 2 empreendedores, 3 empreendedores, que também vivem no mundo capitalista e ninguém vive de amor, não é isso. Sim, eu brinquei antes, nós temos que pagar o ISQN, nós temos exatamente, todo mundo aqui, temos que o pagar amor, o Rúlio, temos que pagar a observadora e o... Os prolabores. Exato, quer dizer, os prolabores, enfim.
A gente não vive de amor, o amor não paga nossas contas, a gente não pode pagar a nossa conta de luz com amor, não é isso, também não bota pão na nossa mesa. Mas havia uma expectativa de que a economia ia aquecer fortemente e muito rapidamente assim que esse cenário político se firmasse. E o que a gente viu esse ano foi uma atrapalhada atrás da outra, né? Isso não está ligado a partidarismo. Não, é apenas uma conclusão óbvia, uma atrapalhada. A parte institucional do presidente é horrorosa, Então, só bobagem, só se preocupa com bobagem, que eu como miojo, que eu não, e tudo é o seguinte, deu problema lá na Amazônia, as ONGs. Agora deu problema com óleo. É a Venezuela. Para com isso. Então, assim, exato. Ele pode até dizer isso, mas ele como presidente, agora, por exemplo, ele está representando o Brasil, ele armou já uma confusão aí com a nova presidência da Argentina. Para quê? De graça. De graça. Não, e mais uma ele coisa. não está falando em meu nome. Eu vou mandar uma carta para a Cristina e vou dizer, olha, esse cara não falou no meu nome. Então, é isso. Vem pra EO. A EO te dá espaço, Cristina. Vem aqui, Cristina. Então, temos exato, inclusive, um intérprete que fala espanhol. Eu acho que isso independe de partidarismo. São só conclusões óbvias em que o presidente tuita, por exemplo, chamando uma ex-colega sua de Peppa Pig, né, gente? Assim, é o país da piada pronta, se tornou cada vez mais o país da piada pronta. E, portanto, essa economia não aconteceu. Né? E a gente resiste, Márcia, a acreditar. Será que tem o tal de não sei o que maldito que eles disseram que tem lá no Palácio, com 1.000 e tantas pessoas fazendo fake? Tem haters. Tem, porque eu já vi duas coisas. Quer ver uma coisa? Ele está na China. Ontem tinha já uma trolha aí, que eu não sei como é que se diz, um post qualquer, mostrando, eles botam aqui, eu já peguei o truque, é geográfico, eles pegam notícias lá do Pará, de coisas inventadas, e botam aqui. Eles botaram uma máquina da Volvo, que é sueca, e botaram que era o trabalho dos chineses fazendo ampliando lá um pedaço que faltava de uma estrada de ferro em Marabá, no Paraná. E a pessoa estava assim, olha aqui, tu viu? Eu digo, então por que tu não telefona para a rádio de lado de Marabá e pergunta quem é que aqui do Sul vai ter certeza ou não? Então, eles pegam coisas daqui e fazem o inverso também. Eu já peguei duas outras coisas desse tipo. Mas vem cá, ele está na China ainda. E os caras... que esses caras que trabalham com esse tipo de coisa, de tecnologia, como eles são mandados e são pagos, eles não estão preocupados com o calendário, nem perceber, isso é isso, não dá para botar agora, dá para botar depois. O cara lá na China ainda não acertou nada. Aí eles já estão louvando os chineses que, graças ao Jair, já estão fazendo a estrada com a máquina. Mas eu digo, fulano, olha isso aqui, essa máquina, primeiro, não é chinesa. Essa máquina... Vamos começar do começo, amiguinho, né? Gente, ele foi para os Emirados Árabes, ele não fala árabe, e ele não levou intérprete, entendeu? E aí ele falou que era coisa boa, entendeu? Que pela fisionomia ele passou satisfação. Não. Como que uma pessoa vai para um lugar que não fala, não entende, não dá nem para e vai pela fisionomia, ele inventou até consegue, ele né? reinventou o Esperanto aí, eu acho. Não, meninos mimados não deveriam gerir o Brasil, né? Mas vamos lá. Meu bom, de qualquer forma, então assim, todo esse cenário que a gente detalhou um pouco mais aqui, não foi favorável para a economia e isso reflete diretamente na propaganda. A velha história que a gente conhece. Em qualquer situação, qualquer cenário econômico, político-econômico mais instável, a primeira coisa que se corta é a comunicação. Então, eu acho que, além de tudo isso eu já tinha falado numa outra coluna, quando eu peguei a pesquisa do segundo trimestre do ano, essa é do terceiro, e agora eu boto um pouquinho mais de argumento quando eu digo que, assim, tá ruim mesmo. Ok, como a gente falou, sabemos que o Estado está quebrado, que isso vem de diversas gestões, sabemos que tudo está muito difícil, o cenário não colabora, o nacional muito menos. Tá, é só isso? Ou tem a nossa velha choradeira do gaúcho, que está sempre ruim? A choradeira, tudo que vem de fora é melhor. A choradeira e a falta de criatividade. A grama do vizinho é sempre mais verde, a gente não valoriza o que é nosso... E etc. Então, na verdade, é isso, assim.
Que tal se a gente pensar que dentro desse cenário que não é otimista, também tem um pouco do nosso DNA negativista, que contamina, que propaga, que vai adiante, que torna isso uma realidade. Eu acho que até a propósito sempre acentuar isso, Márcia, para que daqui a pouco a gente se ligue e saia para outra, trabalhe de outro jeito, pense mais positivamente, qualquer coisa, qualquer bobagem desse tipo, no sentido de não puxar para baixo, de não ficar assim, de achar que aqui é ruim, que não... Eu já falei aqui várias vezes, e ainda isso vai acontecer. O Rio Grande do Sul tem uma série de coisas muitíssimo boas. Tu quer ver? Vamos pular desse assunto para o copo cheio? Termina, então, termina. Porque eu não estava aqui semana passada, né? O que são os emojis? Então, eu queria fazer esse registro porque a gente... Eu sou um emoji, sabia? Eu não existo, eu sou um emoji. Casualmente... Eu sou aquele que fica de cabeça para baixo sempre. Sabe aquele cardzinho que tem as criancinhas bailarinas, elas tudo enfileiradinha, bonitinha, a última da fila tá, tipo, de cabeça para baixo? Pintou de essa pessoa. Eu só queria fazer uma observação que na semana passada eu não estava. Eu queria muito ter estado presente na entrevista com o Saul. Mas você não viu que eu te fiz um presente? Não, vários, né? Não te viu que eu fiz um presente? Inclusive, te imitei. Saul, parte 2, para que tu possas participar. Eu não vi o final. Ele virá dia 4 ou dia 7 de novembro. Eu tenho só ótimo. que confirmar com ele. Agora, por causa desse que deu com o Dani, eu vou ver se o Saul prefere dia 4 ou dia 7. E aí marca o outro com o Dani. Porque nessa quinta nós temos o Jorge Avancini, do Marketing legal. Esportivo. Bom, então, exato. Então, assim... Que bom, tá? Eu não vi, confesso que eu não vi até o final. Foi bom o papo, Saul. Eu queria muito ter participado. Muito bom. Tu ia gostar. O Saul é um cara que ele nem deve saber, mas eu acompanho ele há bastante tempo já e acompanho a carreira dele, enfim, e gosto muito do trabalho dele. E vai ser legal, sabe por quê? Porque tu pode fazer um segundo programa, tá, com uma coisa mais racional, mais com o tempo de hoje. Tu deixou mais para nostalgia. A vida dele, a Perfeito. 10, como é que foi, quando é que ele entrou no mercado, e aí ele contou a vida dele desde estagiário. Que legal. Bonita. E o Saul é inteligente, ele se expressa bem, tem clareza, compreende perfeitamente. Inclusive, foi para ele, eu acho que eu falei aqui dos dois que eu gostei aqui, o Márcio. Sim, falou. Do Márcio, porque foi sócio dele. O Márcio foi sócio dele. Isso, esse eu ouvi. E o Martin. E o Martin, que também é contemporâneo do Saul. Bom, mas eu citei essa entrevista do Saul porque existe uma campanha que foi criada na época da 10 ainda, tá? Que é dos Inclumojis. E o Saul era o diretor de criação na ocasião. E foi uma campanha que também teve o Pedro Vidor, que, se não me engano, está em São Paulo agora. O Beto Schmidt, que esteve aqui conosco, que está na Prefeitura de Porto Alegre. É muito divertido. Muito divertido. E a Mariana Niedart, que eu confesso não conheço. O que eles fizeram? Sabe os emojis que a gente tem no WhatsApp, enfim? Eu digo emojis, a Maria Augusta Nunes Medeiros diz emojis. Eu falo emoji também, mas a campanha, o nome é Inclumojis. A Maria Augusta ela é mais emojis. Ela é classe em pessoa, né, essa mulher. Bom, mas eles adaptaram, então, esses emojis, numa campanha em prol da síndrome de Down. E aí eles criaram os emojis, parecidos com a fisionomia de portadores da síndrome de Down. E essa campanha, que é do Inclumojis, foi reconhecida diversas vezes, na verdade. Eles até viraram... O Burger King comprou a causa e eles viraram pelúcia no Burger King. Foi muito legal a ação. Eu estou falando sério. Eu adoro esse Não, eu também. Olha aqui, ó. Ali, ó. É tua cara, aquele ali também. Não, olha aqui, ó. Inclusive... Eu tenho um gatinho em todas as mesas aqui. Deixa eu ver. Quer me fazer feliz? Então, tu dá essa ideia, quer me dar um presente econômico, me dá qualquer coisa. Qualquer coisa dos emojis, muito bem, muito bom saber. A gente tem, inclusive, lá no coletiva.net, cada um tem a sua caneca. E aí tem o nome personalizado, e aí a gente tem um emoji sempre representando. Como é que é o do Carlos? O do Carlos é rindo. Tomando cerveja. Não, é rindo, tipo, porque ele é muito piadista, né? Ele é muito... O meu é aquele olhando pra cima, assim. Af. Tem uma sardinha? Não tem uma sardinha. Tem que ter emoji com A do Seu sardinha. Farias é aquela que ele tá com a linguinha pra fora com cifrão, sabe? Que é o cara do dinheiro. Tem vários, assim. A da Paty é um anjinho, porque ela é, né? Nossa
pequena notável, como a gente chama. Mas, enfim, voltando a falar, e aí agora eles foram reconhecidos em outro prêmio internacional, na verdade, uma shortlist, né, que são as melhores campanhas de um outro prêmio. Então, só fazer esse registro. Foi dentro da categoria de saúde e bem-estar. Então, só... Legal. E a causa parabenizando, a causa é nobríssima, a gente aqui da EO, que está sempre levantando essas bandeiras das minorias, entre elas os portadores de necessidades especiais. Isso se falava numa época, não sei como é que está a nomenclatura agora, mas são os portadores de síndrome de Down. Legal. É isso. Já que a gente está falando aí, Márcia, numa causa legal, eu tinha Tu preparado... pode me dar uma latinha dessas que eu vou gostar, tá? Tá. De presente. Tá, mas Olha eu vou comprar uma... é que essa aqui sou eu chamando a atenção dele, ó. Muito bem. Como é que... O quê? Está estourando o Tá nosso horário? finalizando o nosso horário. Já passou então 6 minutos. Eita! Vamos pro copo cheio mais muito rapidinho. Ah, que pena. É que eu tinha Fiquei preparado... até nervosa agora. Vai ser rapidinho aqui. Eu tinha preparado por causa da presença do Tá, mas Dani. então separa o que é dele. É coisa ligada ao esporte. Então, ele vai vamos vir fazer. semana Ele que vai vem. vir. Então vou deixar Aí para tu deixa, que são assuntos de coisas boas ligadas ao esporte. Então é o seguinte, né? Então vamos... Dani, tu tem que que a gente já vir tinha antes usado. que... eu só passe a data. eu quis usar essa aqui, ó. Ah, tá. Mas essa aqui é legal. Essa ó. que a gente já usou. Isso, Meia página em 0 hora, hein, Fique? Muito bem. eu queria... Festival de Interatividade e Comunicação, o FIC, completa 15 anos e está acontecendo entre hoje e amanhã na Unicinos Porto Alegre. Não convidaram a gente para ir lá fazer a cobertura. A gente podia fazer a cobertura. Alô, podia. Melissa Lesnovski, alô, Moisés Costa, presidente da ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais do Rio Grande do Sul. Fica aí uma Fica a crítica. dica aí, né, que a Rádia Web ou dá muito espaço para temas de comunicação, então fica aí o nosso protesto de não termos recebido convite para cobrir. Então nós vamos ter que fechar terminando o merchandising do nosso apoiador lá. Não é merchandising, como é que eu vou dizer agora? Nós temos que Produto fazer inserido. Produto inserido. Márcia, nós temos que fazer outro programa para falar dessas coisas. Da novela. É um show de marketing. Sim. Cada Esses dias eu vi, agora tá com a Angélica, né? A Angélica, eu vi. tá. Na sexta-feira, eu acho que eu vi um Eles pedaço estão da novela. misturando completamente ficção e realidade. E Com tu sabe, uma mais ideia que agora a Globo tem o seu Masterchef, né? Que eu não lembro o nome agora. Eles fazem uma coisa assim que eles estão dando nota. Eu vi isso. Não, né? e tu sabe quem é que, depois do Facebook, sabe quem é que está anunciando na Globo com campanha... O Facebook estava com a campanha como Dos formar grupos, né? grupo. Sabe quem é que está anunciando na novela também? Google. O Google, com uma campanha institucional em cima de patches para valorizar a marca. Não é um troço assim, o Google, você faz isso ou faz aquilo. Não, é uma campanha tri bonita de patches. Google na Globo, na Meu novela. Deus, eu preciso voltar a ver a Globo. um Mas show vamos de lá, para a marketing. gente não encerrar o nosso dia sem citar que o marketing e ou propaganda está no ar em oferecimento a... Por causa do apoio maravilhoso de... Desde o início, aliás, desde né? O início, Desde desde o o início. início. Da Ivo Pents, o maior distribuidor de tubos Tigre. A pronta entrega, todas as bitolas, porque sua obra não pode parar. Desde 1956, seu Ivo está lá com 90 anos, lindo, feliz, alegre, Cheio de próprio, dinheiro. cheio de energia, cheio de dinheiro. xingando os outros como ele gosta. Tá? Lá tem estacionamento próprio. Tá? E não tem porquê tu tá... o seu almoxarifado aí notou falta de flanges de PVC soldável? Vá na Ivo Pens, lá tem tudo, flanges, plugs, todas. Tá? É isso aí, então. Braçadeiras. Viu só? Essa, Incrível. essa, Esse trio aqui é um poder. Não. Essa observadora plena hoje está Afiadíssima. Afiadíssima. Não é à toa que ela é observadora, né? Muito menos à toa que ela é plena, né? Senão ela ia ser só uma observadora. Então tá. Então só vamos repetir. Quinta agora, Jorge Avancini. Nós vamos realocar a data do Dani Dubin. E junto com isso vem também de volta aí para a parte 2, para falar da parte... Contemporânea do Saul. O Saul é muito ligado no digital, que eu sei, ele é muito ligado nos últimos tempos na 10, ele está muito preocupado com isso. É bom de falar essas coisas com ele, para ele falar. Ele deu uma opinião bem legal a respeito do porquê o analógico ter ficado momentaneamente para trás, um pouco que Legal. são medições e resultados. Ele falou sobre isso. A gente puxa e aí vamos trazer ele para o digital. Então tá, até quinta aqui com Jorge Avancini, Márcia Cristófoli, no Marketing ou Propaganda, com apoio
o presencial, o espiritual, da melhor de todas, a observadora plena. A dona Maria, eu tenho certeza que concorda comigo. Eu também acho, porque a gente também concorda. Tchau. Tchau, tchau. Pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.